Gente, boa noite. Vamos agradecer a oportunidade, né? Os ensinamentos vieram pelo Delano aí sobre o Evangelho. Estudar o Evangelho segundo o Espiritismo. Estudar. Não é livro que a gente fala assim, eu já li e guarda, não. É para ler sempre, constantemente. Tá? Muito importante entender a história dele toda, para a gente ter até mais motivação para ler. Né? Da mesma forma, o Livro dos Espíritos, ou toda a codificação. Hoje nós estamos também no início do Livro dos Espíritos, né? Ainda estamos no início. Então, na questão 68, vai mudar um pouquinho o assunto. Então, é um assunto bom hoje, né? A vida e a morte. Qual que vocês preferem, a vida ou a morte? Os dois, né? 68, questão 68. É interessante, são assuntos que precisam ser trabalhados, porque eles vão quebrar, vão derrubar tabus. A ideia é essa. É passar, para que a gente passe a naturalizar as coisas, para sofrer menos. Não precisa sofrer com a morte de alguém, com a nossa ou com a possibilidade. É preciso que a gente naturalize para diminuir o sofrimento, sem nenhuma condenação para quem sofre. Mas já pensaram se a gente pudesse conseguir não sofrer tanto diante da desencarnação? Passasse a ver assim, né? Então é mais ou menos isso que ele vai falar aqui, mas ainda bem limitadinho. Então na questão 68, ele pergunta assim: qual é a causa da morte nos seres orgânicos? Resposta direta: a exaustão dos órgãos. Respondido. Qual é a causa da morte nos seres orgânicos? Os seres orgânicos são as plantas, né? Todos os vegetais, os animais irracionais e o homem. Então, a causa da morte em todos eles é a mesma, né? De uma visão bem resumida, né? A exaustão dos órgãos. Que órgãos? Os órgãos físicos. 68A. Pode-se comparar a morte à cessação do movimento numa máquina desarranjada? Resposta: sim. É um exemplo, uma comparação, né? Pois a máquina, se a máquina estiver mal montada, a sua mola se quebra. Se o corpo estiver doente, a vida se esvai. Então, é uma comparação que ele fez para falar do assunto de uma forma bem simples e já exatamente ir nos convidando a essa naturalização do processo. Então, é uma caminhada devagarinho, né, pegando por parte, gradativamente, até nós chegarmos nas situações mais complexas relativas ao assunto. Então, por isso é importante acompanhar com calma, analisar direitinho as perguntas e as respostas, nos fazer as perguntas e, ao mesmo tempo, exercitar as nossas respostas. O que eu penso sobre isso? Quarta-feira passada, nós fizemos um exercício aqui, que foi esse assunto também. Não esse, né? Mas o assunto era a morte também. Então, na apostila que a gente está estudando na quarta-feira, foi sugerido que fizesse uma espécie de uma dinâmica com o grupo, e nessa dinâmica falar sobre a morte, sobre a desencarnação, e colocar todos para refletir a respeito e cada um dar a sua resposta. A pergunta era: como você se sentiria se hoje fosse o dia da sua desencarnação? Como você se veria no plano espiritual? Já pensaram sobre isso? Tem essa resposta? Todo mundo tem? Tem? Tem. Todo mundo tem. Pensem sobre isso. Na quarta-feira nós trabalhamos isso e como era uma dinâmica, nós colocamos todas as pessoas do grupo para cada uma dar uma resposta. A dinâmica era até um pouquinho diferente. Mas nós pedimos a cada um do grupo que desse a sua resposta sobre o assunto.
E é claro que as respostas são muito diversificadas, né? E é interessante que quando a gente brinca assim, faz uma dinâmica assim leve, a gente fica mais à vontade para falar o que pensa, o que sente. Fala a verdade, né? E algumas pessoas foram assim, extremamente sinceras. Teve uma pessoa, por exemplo, que falou assim: eu vou ficar muito revoltado com Deus. Eu vou ficar com raiva de Deus. E vou demorar muito para mudar isso. Porque eu ainda queria continuar vivendo e tal, e deu uma série de justificativas. E aí cada um vai falando o que pensa. E é importante para a gente trabalhar isso. Porque tem situações que são inevitáveis. Em algum momento, esses órgãos vão à falência e quando eles morrerem, o espírito sai. Nós nos desligamos do corpo quando ele está morto. O corpo vai voltar para a natureza. E nós, espíritos, vamos para o plano espiritual e vamos continuar vivendo. Por que é importante pensar sobre isso? Para a gente exatamente começar a pensar no que fazer caso aconteça agora. Para eu já ter a resposta, para não ser apanhado de surpresa, nem pela minha e nem pelas pessoas com quem eu convivo. Se não for apanhado de surpresa, porque já pensou a respeito, a dor vai ser menor. Não terá aquela surpresa assim, nossa, mas já, né? Por que não fui, se é outra pessoa, por que não fui eu? E se fui eu, né? Por que não foi uma outra pessoa? E aí aquela coisa toda, aquela briga, mas sem solução, que já aconteceu. Então, pensando sobre isso, bastante. A imortalidade é um dos pontos mais importantes da revelação espírita. A imortalidade da alma. Não é que os cristãos de tempos passados já não acreditavam de alguma forma na imortalidade, mas não tinha com a clareza que o Espiritismo traz. Então, quando o Delano trouxe aquela questão aqui do Espiritismo, do ensino espírita, trazendo uma nova visão de tudo, não é nenhuma pretensão, não. Porque o Espiritismo é a doutrina dos espíritos. Os espíritos que deram essa doutrina, eles já viveram aqui na Terra, já morreram, já renasceram e já morreram de novo. Então, eles estão com a experiência pronta. Só os mais elevados trouxeram essas instruções para nós. Não trouxeram para os grupos espíritas. Eles trouxeram para a humanidade. O Evangelho pode ser lido e estudado por qualquer pessoa, por qualquer religião. As pessoas perguntam: eu posso ir lá no cantinho e continuar indo na igreja católica? Pode. Até a igreja descobrir que você está indo no centro espírita. Né? Que não vai acontecer. Aqui não. Você pode vir aqui para falar: eu vim lá da Umbanda, vim do Candomblé, vim da Quimbanda, eu vim lá da igreja evangélica, lá seja que denominação for, vai ser bem recebido. Porque a nossa proposta é de fraternidade, irmandade, conhecimento geral entre todos e todos aprendendo juntos. Esse é o objetivo. Então não importa quem, de onde veio. Pode ter vindo do pior lugar possível. Né? Não importa. O importante é que estamos aqui em comunhão, buscando o aprendizado. E todos vamos nos respeitar. Esse é o objetivo. Certo? Mas, nas outras religiões, isso não acontece dessa forma. Não é na religião. São as pessoas. No Espiritismo também tem. São as pessoas. As pessoas fazem as próprias interpretações e começam a criar doutrina, acrescentar doutrina. Né? Mas o nosso objetivo é entender a imortalidade e nada melhor do que entender junto e buscando até uma participação, uma sintonia de todos.
Até para a gente ver, mas é isso mesmo? E qual a percepção que todos têm disso? Será que posso encarar isso como uma verdade? Ao longo do tempo, a gente vai estudando Espiritismo, vai pesquisando, vai aprendendo, vai convivendo, vai observando e vai confirmando. Não tem como ser diferente. Mas cada um precisa passar por esse caminho da confirmação. Então, ele compara com a máquina. E eu estava estudando o Evangelho do João, no capítulo 15 do Evangelho do João, e tem uma comparação que eu achei interessante, comparando com essa aqui que ele fez, da máquina. E assim até mais, vamos dizer assim, mais espiritualizada, né? Porque no capítulo 15, ele fala Jesus, a videira verdadeira. Eu vou dar um trechinho aqui, vocês vão... mais ou menos um trechinho, tá? Que é o capítulo 15, ele vai do 1 até o 17, mas não vou ler tudo, não, prometo. Ele fala assim, Jesus fala assim, eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo em mim que não produz fruto, ele o tira. E todo aquele que produz fruto, ele o limpa, ou poda, para que produza mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu em vós. Assim como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanece na videira, assim também nenhum de vós, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse produz muito fruto, porque sem mim não pode produzir nada. Se alguém não permanece em mim, é lançado fora como o ramo. Seca, recolhem-no, lançam-no no fogo e ele queima, morre. Certo? Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos acontecerá. Nisto foi glorificado meu Pai, para que estejais produzindo muito fruto e vos torneis meus discípulos. Qual que é a comparação aqui? O João é cheio de simbolismos, né? Mas dá para a gente entender a questão da videira, tá? Então, ele, Jesus, é a videira verdadeira. Deus, o Pai, é o agricultor. Nós, os espíritos em geral, somos os ramos da videira. Quando nós estamos desligados da videira de Jesus, do Cristo, nós morremos. Mas não é morte física, não. Nós passamos a viver como se estivéssemos mortos espiritualmente. Porque nós não estaremos produzindo frutos de crescimento espiritual, de conhecimento, de sabedoria espiritual. Então estaremos, de uma certa forma, mortos. E o mais interessante, como que a gente explicaria a questão das ressurreições que Jesus fez, por exemplo? Porque o Lázaro não estava morto fisicamente. Ele poderia estar morto espiritualmente. Ele estava com pouca vitalidade, né? Então teve a aparência de morto fisicamente. Mas ele chegou a isso, muito provavelmente, porque estava espiritualmente sem produção, sem capacidade de autoenergização, de captação desse fluido vital que nós falamos aqui no passado. Por isso, Jesus diz aos discípulos que quando fossem pregar o Evangelho, que encontrassem as ovelhas perdidas da casa de Israel, e ao encontrar dissesse que o reino dos céus está próximo, está ao nosso alcance, né?
e falou: curai os enfermos, limpai os leprosos, expulsai os demônios, ressuscitai os mortos. De graça recebeste, de graça dai. Aí a gente para e pensa assim: como assim ressuscitar os mortos? Que mortos nós estaríamos ressuscitando? Se hoje, especialmente, a ciência já demonstrou que não existe nenhum caso de pessoa que realmente morreu e voltou. Que já tem explicações hoje que são satisfatórias para o caso de Jesus, nos casos de Lázaro, da filha de Jairo e da filha de Jairo e do filho da viúva de Naim. Certo? Os 3 casos. Então, todos os 3 casos são parecidos. Houve uma aparente ressurreição, porque houve aparente morte. Mas quando ele diz para nós, para continuar pregando o Evangelho, e no pregar ressuscitar os mortos, ele pregou isso que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos pregando o Evangelho porque ele é o nosso alimento de ressurreição da mortalidade que nós trazíamos antes de conhecer o Evangelho. Então nós estávamos como galhos fora da videira, galhos que estavam apartados e prontos a ser queimados. Só que nós somos de alguma forma resgatados, fomos recompostos, né, retrazidos à videira, não sei se a palavra é essa não, mas fomos retrazidos da videira. Aí houve ressurreição com todos nós. Quem nos convidou a buscar o Evangelho e nos fez reagir e mudar o nosso comportamento, mudar de vida, mudar de sintonia, de entendimento e passar a buscar uma vida nova, diferente, nos ressuscitou. Porque essa vida nova é a vida no Evangelho de Jesus. É o retorno do galho à árvore principal. Certo? Então esse é um dos pontos mais importantes da ligação do Evangelho com a doutrina. Tem vários pontos, né? O Evangelho com o Espiritismo vai trazer diversos. Pode falar 28 capítulos, que vai nos convidar a voltar ao Evangelho, a entender, a buscar, a vivenciar o Evangelho. A doutrina convida isso. Quando nós vamos, o Delano parece falou, quando foi estudar, a gente pegar o material, ajuntar material e comparando. Pega o Evangelho, pega o Livro dos Espíritos. Será que tem alguma coisa desse Livro dos Espíritos nos Evangelhos? Tem. No Evangelho da Bíblia mesmo, tem. Só que tem que ir estudando devagarinho. Pegou a Bíblia, começou a ler. Será que eu acho alguma explicação para isso? Acha. Vai achar nos Evangelhos. Vai achar em um dos livros da codificação com maior clareza. Mas sempre vai achar. Mas é preciso buscar. E às vezes, nós, os espíritas, não estamos estudando tanto que poderíamos. Às vezes, nós não estamos... nós estamos fazendo o mínimo, às vezes. Mas esse mínimo já tem um valor, claro. Vai nos manter ligados lá à árvore principal. Para o valor aumentar, é preciso que a gente se ligue à árvore principal e produza frutos. A videira vai produzir o quê? Uva, né? É uva, né? Então a videira vai produzir a uva. A uva a essência da uva é o vinho. E foi exatamente a transformação da água em vinho que Jesus usou para simbolizar a grande transformação que ele propunha para a humanidade com a nova doutrina que ele trazia. Então nós temos hoje o Evangelho de Jesus segundo Mateus, segundo Marcos, segundo Lucas, segundo João, segundo o Espiritismo e segundo nós, cada um. Porque cada um tem uma responsabilidade
de ser uma parte viva, um galho vivo do Evangelho no seu dia a dia, na sua vida. E esse galho vivo do Evangelho vai passar para as pessoas um dos maiores consolos que a humanidade ainda precisa. O consolo diante da morte. Quanto mais entendimento, quanto mais orientação, quanto mais instrução sobre isso, melhor a humanidade viverá. Mais tranquilidade teremos todos diante de uma coisa que gerou e gera tanto medo. A gente vai ficar tranquilo em relação a isso, né? Eu tenho certeza que, a partir de agora, ninguém aqui vai ter medo de morrer mais, né? Ou vai? Não precisa responder. Não. Bom, por que uma lesão do coração, mais que a dos outros órgãos, causa a morte? É a pergunta 69. Ele fala, o coração é uma máquina de vida, mas não é ele o único órgão em que uma lesão causa a morte. Ele não é mais do que uma das engrenagens essenciais. Uma das coisas que a gente precisa aprender para naturalizar tudo é aprender a observar o funcionamento do nosso corpo. Se a gente parar, outro dia uma pessoa me perguntou assim, você já ouviu a batida do seu coração? Eu falei, já mesmo, já observei algumas vezes, né? Principalmente em época que você tem que ficar contando a pulsação aqui, né? Pra você saber, a minha de vez em quando ela baixa. Tinha um dia que estava quase zero. De vez em quando ela baixa assim, o dia que eu caí duro aqui, você pode saber que ela baixou. Entendeu? Aí você fala assim, você já observou a sua capacidade de enxergar, de ouvir, a nossa capacidade de falar? Já tentou analisar o mecanismo da fala? O mecanismo da alimentação? E a gente estava falando sobre as coisas que acontecem na nossa intimidade, né, física, e que acontecem naturalmente, sem a gente comandar. Naturalmente acontece, e a gente nem sabe o que acontece. Se a gente observasse isso, teria o cuidado com esses órgãos principais e cuidaríamos dele melhor. Cuidaria, pensaria nas possibilidades da existência e sobrevivência saudável desses órgãos e com a possibilidade de ter uma vida saudável até chegar ao final. E quando chegasse o final, a gente sairia daqui sarado, saudável, e chegaria lá, chega diante de São Pedro, né? Eu sou Petou. E aí, tudo bem? Tudo bem. Pronto para trabalhar. Pronto para dar continuidade. E vai falar, o que você fazia lá? Lá na Terra? Eu ia lá no cantinho, fazia a campanha do quilo, fazia palestra lá, fazia evangelização infantil, dava paz nas pessoas, ajudava, conversava, e quando tinha obra, ajudava na obra, né? O João vai ter que falar tudo isso lá. Não é, João? Entenderam? Então você vai falar assim, você vai falar da sua atividade, tudo esse cara que é simbólico, né? Mas imaginem, se esse São Pedro simbólico fosse a nossa consciência, e nós tivéssemos que fazer essa lista para essa consciência, do que nós realmente fizemos e que foi agradável principalmente a nós nessa encarnação. Então esse seria mais um fator de tranquilidade para chegar do outro lado, sabendo que fez, que cumpriu tudo que conseguiu, tudo que aprendeu pelo menos, e fez direito, fez da melhor maneira. Certo? Então tudo isso é para a gente pensar. Então, a lesão do coração causa morte? Causa. Mas tem várias outras lesões. Mas aí você fala, mas
Não está não, né? Mas as pessoas fazem transplante de coração. Tira o coração do cara, pega um outro coração de uma outra pessoa e liga os fios em tudo rapidinho, né? Solda um no outro lá, e o coração continua funcionando e a pessoa sobrevive ainda muitos anos. Então isso é uma capacidade humana que precisa ser também analisada. É uma capacidade que todos nós temos de alguma forma. Como estamos usando essa capacidade? Entendeu? Isso é viver. Viver observando e aproveitando tudo que é possível, fazendo tudo que conseguimos e um pouquinho mais. Aí nós estaremos vivendo essa vida intensa, mas não tão intensa para causar cansaço, mas intensa, um intenso natural, é que vai aliviar a nossa consciência e vai nos deixar tranquilo para este momento que nós sabemos que vai chegar. Não importa a forma, vai chegar. E aí nós estaremos tranquilos em relação a isso. Então, quem descobrir que ainda não está fazendo o suficiente, faz. É só isso. Não vai ficar uma desculpa. Eu não consigo parar de fumar. Eu não consigo parar de beber. Eu sei que eu estou maltratando o meu fígado, o meu rim, estou maltratando o meu sistema respiratório. Eu não consigo. Consegue se você quiser. Porque nós somos superiores a tudo isso. Nós somos mais fortes do que tudo isso. Mas tem que querer. A vontade, diz o Emmanuel, né, é um dos principais departamentos da nossa mente, da nossa intimidade. A vontade dirige tudo, é o gerente principal. Com ela, nós conseguiremos resolver muita coisa, mas ela tem que existir. E nós comandamos a vontade. Se quisermos, nós vamos fazer isso. Ah, mas se eu tiver uma vontade imensa de não morrer, você não vai morrer. Vai só desencarnar. Achou que ia me pegar, né? Não pegou. Entendeu? Tem uma vontade imensa de não morrer, de viver. Então, já pode ter certeza, você vai viver. Agora, tenha vontade de dar qualidade à vida enquanto está encarnado. Por quê? A vida de desencarnado é a continuação da vida de encarnado. E muita coisa continua, repete, de forma às vezes mais intensa. Se for coisa ruim, vai ser mais intenso. Pode ser mais intenso. Então vamos fazer coisa boa. Certo? 70. Em que se transformam a matéria e o princípio vital dos seres orgânicos após a morte? Em que se transformam a matéria e o princípio vital? Então nós vimos o princípio vital, que é o princípio de vida da matéria orgânica, né? Então, tem a matéria orgânica, tem a vida da matéria orgânica, tem o perispírito e tem o espírito. Nós somos espírito. Temos um perispírito que é mais ligado a nós, ligado mais intimamente a nós, o perispírito. Para que nós, através do nosso perispírito, nos ligamos a um corpo material, ele precisa estar vivo, ele precisa ter vitalidade. E permaneceremos ligados a ele enquanto ele estiver vivo, assim que ele morre ao desligamento. Certo? Então esse é o princípio. O que vai acontecer com essa matéria orgânica e com essa vitalidade? Ele fala, a matéria inerte se decompõe e vai formar novos seres. O princípio vital retorna à massa, retorna ao todo. Certo? E o espírito e o perispírito? Continua a vida em um plano diferenciado, de forma diferenciada. Os outros não terão a individualidade,
mas nós, como espíritos, manteremos a individualidade. Eu vou continuar sendo eu mesmo no plano espiritual. Se eu encontrar com algum de vocês aí que tiver coragem de ir lá no umbral, quando eu já estiver lá, pode chegar e me chamar de Valdir, que eu vou atender. Certo? A não ser que eu fique com vergonha, né? Ah, não, essa aí não. Hein? Isso. É. Pode procurar. Isso. Então pode chegar a procurar o Valdir, já pode ir para baixo direto, né? Deve estar para baixo. Então vai lá. Pode chamar pelo nome. Nós poderemos, para as pessoas daqui com quem nós convivemos, o nome vai ser esse mesmo, daqui agora. A aparência vai ser daqui agora. A aparência da nossa penúltima encarnação, as pessoas com quem convivemos agora não vão lembrar dela. Né? De uma maneira geral, não. Então vai ser essa mesmo. Os comportamentos, as atitudes, as boas realizações, as más também, tudo isso será lembrado. Então, em que se transforma a matéria, o princípio vital, a matéria inerte se decompõe e vai formar novos seres, o princípio vital retorna à massa. Aí vem o comentário do Kardec. O Kardec fez um longo comentário que diz assim: após a morte do ser orgânico, os elementos que o formaram passam por novas combinações, constituindo novos seres que aurem na fonte universal o princípio da vida e da atividade, absorvendo-o e assimilando-o para novamente o devolverem a essa fonte, logo que deixarem de existir. O Marcondes, eu sei que algumas pessoas devem lembrar do Marcondes. O Marcondes é um meio não, né? Totalmente palhaço, que faz palestra por aí ainda, mas eu estou falando isso porque eu falo com ele, tá? Eu tenho liberdade para falar com ele. E ele também fala assim, dele mesmo. Uma das primeiras vezes que eu vi no cantinho, ele quebrou um monte de tabu, né? Porque as pessoas chegam e ficam serinho, certinho, não fala palavrão, né? E ele falou umas coisas, eu não vou repetir não, mas ele falou umas coisas aqui que teve gente que ficou repetindo muito tempo depois. Mas foi interessante, que chamou a atenção. Ele falou, olha, o meu pai já desencarnou há muito tempo. Então, eu imagino que ele já pode ser até um pezinho de couve aí por aí, e a gente está comendo esse fluido aí, essa matéria orgânica dele, que já tem alguma planta por aí. Então, ele usava essas expressões, essas comparações assim, né? E normalmente ele fala ainda, fazendo as pessoas rir o tempo todo, que é um palhaço nato, né? Bom, os órgãos estão, por assim dizer, impregnados de fluido vital. Esse fluido dá a todas as partes do organismo uma atividade que lhes permite comunicarem-se entre si, no caso de certas lesões, e restabelecerem funções momentaneamente suspensas. Mas quando os elementos essenciais do funcionamento dos órgãos foram destruídos ou profundamente alterados, o fluido vital não pode transmitir-lhes o movimento da vida e o ser morre. Então, pode ter uma parte do corpo que o próprio organismo não consegue mais revitalizá-lo. Vai ficar morto. Mas como não é uma parte vital no sentido geral, essa parte vai ficar morta, mas o resto vai permanecer. Certo? Quando o organismo não consegue suprir isso, e é um órgão vital, aí morre tudo. O Gilson Freire, que é médico homeopata, uma das palestras que ele fez para nós, que também há muito tempo, já tem uns 80 anos mais ou menos que ele fez palestra para nós aqui, um dia ele falou sobre homeopatia. E ele falou o seguinte, que os órgãos internos do nosso corpo, eles se mobilizam para ajudar um outro que está em falência. Ele fala o seguinte, quando um órgão adoece,
os outros em torno se mobilizam para suprir a necessidade dele. Quando eles não conseguem suprir a necessidade desse que está em falência, eles mandam um sinal para fora. O sinal vem em forma de dor, de febre ou de alguma manifestação no físico. Aí ele fala o seguinte, que muitas vezes a gente age errado no tratamento da febre. Porque a febre propriamente não é uma doença. A febre é o sinal de que tem alguma coisa errada. Então o que ele diz? A febre significa que alguma parte do seu organismo está precisando de energia, de calor. E ela chama a atenção disso. Então, o cuidado que a homeopatia recomenda, segundo ele, é dar calor quando a pessoa está com febre. Tem alguém que faz isso? Não, né? O que a gente faz? Leva debaixo da água fria e faz um monte de coisa para esfriar, né? Pois é, ele diz que a pessoa precisa de calor. Então, o ideal, ele falou, hein, gente? Estou repetindo o que ele falou. O ideal seria, tá com febre, cobertor. Quando você se suprir da energia que precisa, que o organismo ficar satisfeito, aí você vai começar a suar. Aí é hora de tirar o cobertor e aí sim pode tomar o banho. Vai voltar à normalidade. A homeopatia, ela tem um sistema de tratamento que é muito diferente da alopatia. Porque a alopatia é contrária à doença. E a homeopatia é igual à doença, é como a doença. O tratamento homeopático, ele provoca o organismo para que ele provoque a doença, para que haja reação nas partes relativas àquela doença que está acontecendo. Então o tratamento às vezes é mais longo, mais delicado e pode ser mais definitivo, porque os efeitos colaterais são bem menores ou nenhum. Mas não é tão aceita a homeopatia, porque nós fomos educados com a alopatia. Nós somos educados para tomar remédio, para curar o efeito. Não importa a causa. Certo? Hoje está melhorando isso. Porque hoje tem tanto equipamento, tanto exame, tanta forma. Você vai lá com alguma dificuldade, automaticamente vão pedir um exame, e o exame às vezes vai detectar a causa física do problema que a gente está vivendo. Mas ainda tem o outro lado. Porque a causa física está no corpo. Mas, dificilmente, para não falar 100%, dificilmente a causa física está realmente no corpo. Porque a causa física, a origem das nossas doenças, na grande maioria, está no espírito. Passa pelo perispírito. E muitas delas são as descargas necessárias das dores que nós já construímos no passado, levando dores aos outros de várias formas, e elas precisam agora ser expurgadas através do corpo físico nessa existência que estamos vivendo. Por isso, é importante tratar, mas de preferência que a gente trate dos dois lados, do corpo e do espírito. Então, nós estamos aqui tratando do espírito, buscando meios para fazer a nossa transformação moral. É o tratamento do espírito. O que eu vou fazer? Eu já falei aqui sobre os vícios. Então, vou começar a observar os meus vícios, porque isso é transformação moral. Mas o vício traz um efeito físico, traz um resultado negativo no físico. Esse resultado vai começar a aparecer. O cigarro vai gerar bronquite, asma e uma série de outras manifestações físicas nos órgãos, no sistema respiratório todo. Se você corta, você tratou o lado moral e espiritual, a causa principal, certo? Mas ainda continua o efeito,
que precisa, às vezes, ser tratado por um tempo maior, dependendo da intensidade da lesão que causou. Então, por isso é importante a gente tratar dos dois lados, do físico e do espiritual. Mas vamos lá. Os órgãos reagem mais ou menos necessariamente uns sobre os outros. É da harmonia do seu conjunto que resulta essa reciprocidade de ação. Quando uma causa qualquer destrói esta harmonia, suas funções cessam, como o movimento de um mecanismo cujas engrenagens essenciais se desarranjaram, como um relógio gasto pelo uso ou desmontado por um acidente, que a força motriz não pode pôr em movimento. Temos uma imagem mais exata da vida e da morte num aparelho elétrico. Esse aparelho recebe a eletricidade e a conserva em estado potencial. Como todos os corpos da natureza, os fenômenos elétricos, porém, não se manifestam enquanto o fluido não for posto em movimento por uma causa especial, e só então se poderá dizer que o aparelho está vivo. Então, essas lâmpadas, esses ventiladores benditos e barulhentos, né, e fazedor de vento, eles estão alimentados pelo fluido elétrico. Então, eles estão, teoricamente, vivos, estão funcionando, certo? Se a gente for ali no interruptor ali, para as lâmpadas, e aqui para os ventiladores, vai desligar. Cortou o fluido elétrico, cortou a vitalidade dos aparelhos, certo? A gente não vê a energia passando. Se a gente pegar o fio que leva a energia lá e descascar o fio, sem pôr a mão nele para não tomar choque, você não vai ver a energia, você vai ver o fio. O fio é o condutor da energia. Nós não veremos. Mas ao desligar ali, cortou, é como se a gente cortasse o fio. Porque o interruptor, ele faz uma interrupção entre um fio e outro. Quando liga, ele liga os fios por um aparelhinho, né, que é o interruptor. Quem é eletricista ele deve entender bem isso aí. Entendeu? Aliás, eu aprendi isso aqui no cantinho. O funcionamento do interruptor. É uma coisa tão simples, tão boba, mas se a gente não souber, não funciona. O interruptor, né? Se você liga um fio de um lado ou do outro, aí você apertou a tomada para um lado, o interruptor, né, para um lado, ele vai ligar os dois fios num fiozinho metálico que ele tem lá por dentro. Aí acende a luz. Você apertou para o outro lado, ele afasta. Aí apaga a luz. A vida é assim. As coisas são assim. Um carro é assim. Tem umas pecinhas de carro, esses carros eletrônicos hoje, tem umas pecinhas. Se der problema, o carro para, ninguém fazer funcionar mais. Você tem que rebocar, levar para uma oficina, eles vão fazer uma série de exames. Hoje tem exames computadorizados para descobrir defeito de carro. Aí eles vão descobrir qual é o defeito, vão trocar a peça ou consertar para o carro voltar a funcionar. A vida passa por todo esse processo aí. Então, ele está falando da imagem da energia elétrica, né? Cessando a causa da atividade, o fenômeno cessa. O aparelho volta ao estado de inércia. Os corpos orgânicos seriam, assim, como pilhas ou aparelhos elétricos, nos quais a atividade do fluido produz o fenômeno da vida. A cessação dessa atividade ocasiona a morte. A quantidade do fluido vital não é a mesma em todos os seres orgânicos. Ela varia segundo as espécies e não é constante no mesmo indivíduo, nem nos vários indivíduos de uma mesma espécie. Eu estou lendo isso aqui, vocês vão guardar isso que eu li aqui agora, e nós vamos parar aqui, no finalzinho. Porque eu quero falar disso aqui, considerando o passe, por exemplo. Porque o que é o passe?
é uma doação de fluido vital. No passe, nós doamos vitalidade para as pessoas. É isso que nós entendemos que Jesus doou àquelas pessoas que ele ressuscitou. Então, os passistas, os daqui, de todos os outros lugares, quando eles atuam com a orientação, inclusive, em sintonia com a espiritualidade, estão levando e distribuindo essas energias vitais às pessoas que estão com alguma deficiência energética. Certo? Mas eu não vou falar tudo aqui agora, né? Então, o mês que vem, nós vamos voltar e vamos partir desse último parágrafo, do penúltimo, antepenúltimo parágrafo, para a gente falar um pouco sobre o passe. Eu imagino que tem muita gente que não conhece o mecanismo do passe, a simplicidade que é, e principalmente para quem não faz ainda, para quem não entendeu, para procurar entender e procurar trabalhar com o passe, que é uma das atividades importantes da Casa Espírita. Então, mês que vem, voltaremos. Por hoje, então, nós agradecemos a todos pela presença, pela oportunidade. Vamos agradecer a Jesus na nossa oração por tudo que tem acontecido. Vamos mandar fluidos vitais de paz, energias de paz, de pacificação para todos os lugares onde haja a guerra instalada. Para todos os lugares onde a guerra externa ainda não está instalada, mas a interna já. Então, para esses lugares também, para que a gente combata a guerra a partir de dentro de nós e não por fora. Jesus amigo, nós agradecemos este momento, a oportunidade que nos foi oferecida pelo nosso cantinho, pelo seu cantinho, para que possamos crescer, aprendendo, aperfeiçoando, valorizando e aperfeiçoando a vida em todos os sentidos, para, ao deixarmos a vida física, possamos continuar dignamente a vida espiritual, sabendo que aproveitamos tudo que foi possível e fizemos pelo menos o necessário para continuar o nosso crescimento e aprendizado. Permita, Jesus, que os teus mensageiros levem o nosso recado de paz a todos os lugares por onde haja dor, conflito, guerra, dificuldade, sofrimento. Muito especialmente às pessoas que estão sofrendo neste momento pela perda de um ente querido. Especialmente aquelas que ainda não compreenderam a importância dessa passagem para todos nós, porque ela é uma continuidade da vida em um plano que pode se tornar muito melhor e muito diferente de acordo com o que nós construímos aqui. Obrigado, Senhor, pela orientação. Obrigado ao nosso Allan Kardec, aos Espíritos que trouxeram essa doutrina, o Evangelho e o Livro dos Espíritos, para que nós pudéssemos nos instruir através dele. A paz e o amor de Jesus estejam com todos nós, agora e sempre. Que assim seja.